Então, pessoal, a ideia é falar dessas documentações que são exigidas pela vigilância sanitária, né? E quando a gente fala de documento exigido pela vigilância sanitária, vem aquele monte de documento em mente, né? Que na maioria das vezes a gente não sabe para que serve, né? Como que faz, se eu tenho que elaborar, se eu tenho que contratar uma empresa para elaborar, qual é a cara desse documento, qual é o formato, o que tem que conter nesse documento, porque a legislação não explica isso para a gente, né? Ela fala de quais são os documentos exigidos e que eu tenho em mão. Então, a grande pergunta, né, por que a gente precisa desses documentos? Como um exemplo de tanto documento, da quantidade de documento que é exigido, né, em algumas legislações, eu peguei aqui como exemplo a RDC 67, que ela regulamenta, né, as boas práticas de manipulação magistral e oficinal para uso humano, né, que é a regra que é aplicada para farmácias de manipulação. Só essa legislação, ela contém mais ou menos 80 tipos de documentos para aquelas farmácias que trabalham apenas com os itens do regulamento técnico do anexo 1, né? Porque a RDC 67 ela tem 3 anexos, né? Então, só para atender o regulamento no seu anexo 1, que é a manipulação, que não entra a parte de hormônios, antibióticos e citostáticos, né? E homeopatia, a farmácia já precisaria ter mais ou menos 80 documentos à disposição da vigilância sanitária. Num primeiro momento, soa como absurdo, né? Soa como algo, muita burocracia, muita coisa para ser feita, mas o meu objetivo principal aqui, como eu já falei no início hoje, é mostrar para vocês o quão esses documentos, se aplicados, se elaborados e aplicados da forma como tem que ser, o quão ele vai ajudar, principalmente o farmacêutico responsável técnico, na melhoria e no controle de qualidade, né, na melhoria das boas práticas e no controle de qualidade do serviço que está sendo prestado ali pela farmácia, ou pela drogaria, ou pela distribuidora, né, qualquer que seja o estabelecimento farmacêutico. Então, assim, para que tanto documento, né? Muitas vezes a gente se vê nessa situação como da figura, né? Um monte de documento que eu não sei o que é, eu não sei para que serve, eu não sei o que eu, enquanto RT, posso elaborar, o que eu preciso contratar, se eu preciso contratar alguma empresa específica ou especializada para estar elaborando para a minha empresa. Então, assim, por que a gente tem que ter esses documentos? Primeiro, porque é uma exigência da legislação sanitária. Então, quando eu me proponho, né, a trabalhar, a ser responsável técnico de um estabelecimento farmacêutico, onde são prestados serviços farmacêuticos, eu tenho que ter em mente que esse serviço, ele tem regras, né? Não é cada um faz do jeito que quer, como quer. Ele tem regras, porque nós estamos tratando, né, de saúde, e tudo precisa ser adequado da melhor forma possível para que esse serviço seja prestado de forma segura e eficaz, né? Então, de forma geral, né, independente do tipo de serviço farmacêutico, todos eles devem manter todos os processos de trabalho documentados, né? Então, a ideia de constar esses documentos na legislação sanitária é no sentido de manter todo o processo de trabalho daquele estabelecimento farmacêutico documentado, né, com procedimentos escritos e que definam essa especificidade de algumas operações. E no decorrer vocês vão ver que um dos principais objetivos desse documento é permitir o rastreamento dos produtos, seja do produto que é manipulado, seja do produto que é dispensado, seja do produto que é distribuído, do produto farmacêutico, né? Existem os documentos normativos, né, e os registros que devem ser apresentados à autoridade sanitária quando solicitados. Então, esses documentos, ele tem que estar disponível, ele tem que estar de fácil acesso, né, ele não pode estar só guardado no computador,
ele não deve estar de posse do meu, como muitas vezes a gente vê alguns documentos, mas está no meu contador. Não, o documento tem que estar na farmácia, né? O documento é da farmácia, ele tem que estar na farmácia. E quando solicitado pelos órgãos de vigilância, os estabelecimentos, eles têm essa obrigação de prestar informação ou de entregar, né? Às vezes, a vigilância pede um prazo, né? Mas isso deve ser realizado, porque quando o serviço, né, o estabelecimento farmacêutico se nega a apresentar, ele está obstando uma ação da vigilância sanitária, né, o que é passível de abertura de processo administrativo sanitário. Então, num primeiro momento, é para isso que a gente precisa, né, olhando só do ponto de vista da legalidade, né, esses documentos têm que estar à disposição nesse sentido. Daí vem, eu digo assim, o pulo do gato, né? Quando o farmacêutico começa a entender o quanto esses documentos podem ser úteis na rotina da sua farmácia, tudo parece clarear e começa a ter sentido, né? Então, como tornar esses documentos úteis na rotina da minha farmácia? Como fazer que esse documento não fique só dentro de uma gaveta, guardado, para o dia que a vigilância sanitária vir, eu tirar da gaveta, tirar a poeira de cima, né, e mostrar. E daí eu vou descobrir que ainda aquele documento não serve, né, que o fiscal vai me fazer algumas observações dizendo que aquele documento não serve, que ele não está de acordo. Então, como que eu posso tornar esse documento útil? E uma outra coisa, da importância desses documentos. Por que eles não devem ser só para mostrar para a vigilância sanitária durante uma inspeção? Porque a primeira intenção desses documentos é de que eles ajudem na rotina do serviço. A vigilância sanitária não está o tempo inteiro dentro do serviço, ela faz visitas pontuais, né? Quando consegue ir, eu não sei como está a realidade hoje, com a pandemia deve estar mais difícil ainda, né? Mas quando, nos melhores tempos, minha experiência foi na Vigilância Sanitária do Estado, nos melhores tempos que nós tivemos na Vigilância Sanitária, a gente conseguia, no máximo, ir 2 vezes, dependendo, né, por ano, dependendo do tipo de estabelecimento, realizar a inspeção, né? Nos últimos anos que eu estive, quando a gente conseguia, era ir 1 vez por ano, devido a diversos problemas que não quero entrar no mérito aqui. Mas, assim, só para mostrar que a vigilância sanitária, ela não está ali todo dia. Então, tem rotinas, tem documentos que eles devem existir na farmácia justamente para comprovar que no dia a dia eu realizo aquele procedimento, né? Mais para frente a gente vai citar alguns exemplos. Então, assim, como tornar esses documentos úteis para a rotina da minha farmácia? Primeira coisa, esses documentos têm que ser de conhecimento de todos os colaboradores da farmácia. Os colaboradores não precisam conhecer todos os procedimentos, né? E tudo de toda a farmácia, de toda a distribuidora. Mas ele deve conhecer, ao menos, o que é do setor em que ele trabalha. Quando a gente fala de um estabelecimento maior, de uma farmácia de manipulação, que tem vários setores, de uma distribuidora, né? Que tem vários setores. Na drogaria, né, na farmácia comunitária, já é diferente, porque normalmente são menos colaboradores, né, dependendo do tamanho da farmácia, e então acaba que todos acabam conhecendo todas essas rotinas e procedimentos. Então, é importante porque eles têm que ser de conhecimento dos colaboradores. Outro ponto, eles têm que estar disponível e de fácil acesso a todos os setores da farmácia. Então, assim, por que disponível e de fácil acesso? Não é disponível de fácil acesso para mostrar, para eu saber onde está, para mostrar para a vigilância sanitária quando ela vier. É disponível de fácil acesso para consulta dos próprios colaboradores, né? Eu tenho, vamos pensar numa distribuidora, né, de medicamentos. Eu tenho uma equipe que trabalha no recebimento, né, e tem a equipe do armazenamento e da expedição.
por algum motivo, né, a pessoa que trabalha na área de recebimento faltou naquele dia, não está lá, precisou pegar licença, né? Isso é algo que tem acontecido muito hoje com essa situação da pandemia, né? As pessoas ficando doentes, precisando se afastar por um bom período dos seus locais de trabalho, e daí eu preciso remanejar pessoas de outro setor para ir trabalhar naquele setor. Se eu tiver os procedimentos, os processos de trabalho, os procedimentos que são realizados lá na área de recebimento, escrito, atualizado, né, validado, a pessoa que veio lá da área de expedição trabalhar no recebimento naqueles dias, ela lendo esses documentos, ela vai saber o que tem que fazer, né? O como fazer daquela área não ficou na cabeça da pessoa que precisou se afastar e está em casa. Então, por isso a importância de estar disponível e de fácil acesso, e a gente vai ver quando falar dos POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão, eles precisam estar atualizados. Toda vez que muda a rotina, né, que muda o processo, o POP deve ser atualizado. Por quê? Porque quando precisar, quem for ler vai saber o que estava sendo feito naquele setor e a forma correta de se fazer. Então, por isso a importância de estar disponível e de fácil acesso. Outra coisa importante, esses documentos, eles devem retratar fidedignamente a rotina estabelecida e praticada na farmácia, na drogaria, na distribuidora, no laboratório de análises clínicas, ou qualquer que seja o estabelecimento farmacêutico, né? Por quê? O que acontece muitas vezes? Eu copio o procedimento do meu colega, eu contrato uma empresa, pago caro para a empresa elaborar o manual de boas práticas da minha empresa, e daí ela fez um copia e cola da última empresa que ela fez, né? E daí, quando a vigilância vem olhar, fala, olha, mas isso aqui não é o que é feito na sua empresa. Se vocês observarem, normalmente, durante uma inspeção, os fiscais, eles perguntam primeiro, eles passam olhando primeiro tudo que você faz, pergunta como você faz, e por último, começa a se olhar os documentos. Por que a gente olha os documentos por último? Para ver se aquilo que a gente observou, que está sendo realizado, é o que está constando nos documentos. Porque se não constar, o que está acontecendo? Ou está desatualizado, ou foi algo copiado, que não retrata a verdadeira prática realizada por aquele serviço. Então, isso é muito importante. Esses documentos têm que retratar exatamente o que é a rotina praticada por aquele estabelecimento, né? Eu já tive a experiência de que no POP citava a utilização de certos equipamentos que nem tinha na farmácia. Então, como que no POP está falando que você vai usar tal equipamento, sendo que na sua farmácia nem tem aquele equipamento? Então, isso a gente tem que prestar atenção. Principalmente, eu posso contratar uma empresa de assessoria para me auxiliar? Sim, mas a empresa, ela vai te auxiliar, né? Ela vai ter que construir junto com a farmácia, entrevistando quem trabalha, sendo acompanhado pelo farmacêutico responsável técnico. Para quê? Porque para aquele produto final que os senhores vão estar pagando, né? Para ser construído, ele retrate exatamente o que é a rotina praticada pela farmácia. E que essa prática também seja né, sempre pautada nas bibliografias da área existentes, né? Também não pode ser algo que eu tirei da minha cabeça, ou porque todo mundo faz, eu também estou fazendo assim, né? Quando a gente vai elaborar um documento retratando a nossa rotina, ela tem que ser baseada em evidências, né? Esses documentos, eles devem ser sempre revisados e atualizados, aquilo que eu já falei, né? Mudou como se faz, precisa ser revisado e precisa ser atualizado, né? Tudo aquilo que vai mudando, e como a gente trabalha com tecnologia, né? Muita tecnologia, e as tecnologias estão sempre mudando, a atualização, ela acaba tendo que ser mais frequente. Então, assim, falando desses documentos, quais são os documentos mínimos? Eu tentei fazer um apanhado dos documentos que são comuns aos diversos tipos de serviços farmacêuticos. Tem alguns que eu não vou citar aqui que são mais específicos,
mas os que eu vou estar trabalhando hoje são aqueles que são comuns às diversas áreas, independente do tipo de serviço farmacêutico prestado. Então, quais são esses documentos? Certidão de regularidade técnica, né, que é emitida pelo Conselho de Farmácia. O alvará sanitário vigente, né, válido. A autorização de funcionamento da Anvisa, a AF. A autorização especial para aqueles serviços que se aplicam, né, também que é emitido pela Anvisa. O manual de boas práticas de manipulação. Daí, dentre esses documentos, a certidão, né? Eu acho que é de conhecimento de todos, né? Os farmacêuticos, qual é esse documento, que ele é emitido pelo Conselho Regional de Farmácia. Eu não sei se o conselho mudou, mas até onde eu conheci, ele vencia todo 31/3, acredito que continue assim. Né? Ele é expedido pelo Conselho Regional de Farmácia, ele tem validade anual, né? Anual não, porque ele vence todo dia 31/3, né? Independente de quando foi solicitada a regularidade técnica daquele profissional, o vínculo, né, da regularidade técnica daquele profissional junto àquele estabelecimento, ela vence em 31/3. Então, tem até a data, estamos aí, né, nos últimos dias, né, para solicitar tempestivamente a certidão de regularidade técnica junto ao Conselho. O alvará sanitário, né, a questão do alvará sanitário, ele é expedido pela vigilância sanitária local, né, daí depende do município. No estado tem alguns serviços farmacêuticos que ainda são, que é a vigilância sanitária estadual, que expede, né, que faz a inspeção e emite o alvará sanitário, mas na maioria dos municípios, e principalmente para drogarias, né, é a própria vigilância sanitária municipal que tem emitido esses alvarás. Então, como ter acesso a esse alvará sanitário, daí vai depender muito da legislação do seu município, né? Então, você precisa conhecer qual é a legislação, no caso da drogaria, de qual é a legislação do seu município, né, ou aqueles que são inspecionados ainda pelo Estado, a legislação estadual para emissão do alvará sanitário. O alvará sanitário, ele também tem validade de 1 ano, daí depende, vai ter lugar que vence todo 31 de março, e tem municípios, no caso, eu sei, Cuiabá, é um município que expede alvará sanitário, que ele tem validade de 1 ano, né, da data de emissão. Então, se o seu alvará foi emitido em outubro de 2020, ele vai ter validade até outubro de 2021. A autorização de funcionamento, né? Muita gente confunde ainda qual que é a diferença de alvará sanitário e autorização de funcionamento. A autorização de funcionamento, ela é um documento emitido pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não vai ser a vigilância sanitária do seu município e nem vai ser a vigilância sanitária do estado que emite. É um documento que hoje você consegue, pelo site da Anvisa, fazer o peticionamento eletrônico dele, né? E a Anvisa, ela publica, né, em Diário Oficial da União, a autorização de funcionamento. A autorização de funcionamento hoje, ela é necessária apenas para os estabelecimentos novos, ou aqueles estabelecimentos que nunca tiveram AF. Porque até 2014, essa autorização de funcionamento, ela precisava ser publicada, né, quando da abertura do estabelecimento, e ela tinha também prazo de 1 ano, ela precisava ser renovada anualmente. Mas com a Lei 3.043 de 2014, essa lei extinguiu a obrigatoriedade de renovação anual, e a AF, né, a autorização de funcionamento, que a gente peticiona junto à Anvisa, ela passa a ser vitalícia, né? Se a empresa teve uma vez, ela é só apenas uma vez que ela é emitida. Só que quando a empresa faz modificação, né, de troca de dono, muda CNPJ, altera endereço, responsável técnico, precisa ser peticionado a alteração, tudo bem? Daí os serviços, né, que têm a obrigatoriedade dessa autorização de funcionamento, na questão da autorização especial, que a gente vai falar
logo em seguida, ela é para esses fabricantes, né? Daí, tanto a AF quanto a AE, ela não precisa ser renovada anualmente. A autorização especial, né, ela vai ser apenas, vai caber, né, no caso dos serviços farmacêuticos, apenas para as farmácias de manipulação e distribuidora de medicamentos que trabalhem com medicamentos sujeitos a controle especial, tá? Então, as farmácias as farmácias que não trabalham com manipulação de fórmula e as drogarias, elas não precisam solicitar autorização especial, mas lembrando que elas devem, isso não é questão documental, mas é importante saber que apesar delas serem, não precisar de autorização especial, elas precisam estar cadastradas, quando trabalha com medicamento controlado, está cadastrada junto ao SNGPC, né, que é o Sistema Nacional de Monitoramento de Produtos Controlados pela Portaria 344. Daí, falando dos documentos que são próprios da farmácia, né, que, naquele sentido que eu expliquei, que eles têm a intenção de demonstrar quem é aquela farmácia, o que ela faz, né, qual é o serviço prestado e como se pretende prestar esse serviço, buscando sempre garantir as boas práticas, né. O Manual de Boas Práticas é o primeiro e mais abrangente desses documentos. Porque ele deve ser único para cada empresa, aquilo que eu falei, a empresa que você trabalha, ou a empresa de sua propriedade, a farmácia, ou distribuidor, ou farmácia de manipulação, ou laboratório, ele é único, né? Então, esse manual é só para a sua empresa, não tem como copiar manual de boa prática de outra empresa e falar que é da sua, né? O manual de boas práticas, ele deve conter de forma sucinta as atribuições da empresa no mercado. As pessoas confundem muito, manual de boas práticas, né? Aqui acabou ficando de manipulação, mas não é manual de boas práticas e a questão dos POPs, né? O manual de boas práticas, ele é como se fosse um documento de apresentação da empresa. Logo mais a gente vai falar do que é o POP, que é diferente, não é a mesma coisa. Manual de boas práticas é uma coisa, e POP, que é o procedimento operacional padrão, é outra coisa. Então, o manual de boas práticas, ele é único para cada empresa. Ele deve conter as atribuições da empresa no mercado. Então, assim, o que sua farmácia faz? Quais são os serviços que ela presta? Né? Como ela está no mercado? Quantos funcionários ele tem? Quais são as áreas? Cada área dessa empresa faz o quê? Né? Com o que trabalha? Quais são as atribuições e responsabilidades de cada setor do meu estabelecimento farmacêutico, né? Qual é o organograma dessa minha empresa, né? Como que ela está organizada? Então, o Manual de Boas Práticas, ele é o documento que dá uma visão geral da empresa, né? Então, em cima do que está descrito no Manual de Boas Práticas, eu sei quais são os POPs que eu devo ter no meu serviço, né? Então, assim, eu sou, como eu falei lá no início, eu sou de uma distribuidora, vamos pensar agora já dei exemplo da distribuidora, vamos pensar numa drogaria. Eu tenho a drogaria. A minha drogaria, ela trabalha com produtos controlados? Eu descrevi isso no Manual de Boas Práticas? Porque se eu descrevi no Manual de Boas Práticas, eu tenho que está prestando esse serviço, né, de comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial, daí, por conseguinte, eu vou ter que ter o POP, como é feita a dispensação de medicamentos de controle especial. Então, o Manual de Boas Práticas, ele é como se ele fosse a espinha dorsal da minha empresa, no sentido dos processos de trabalho, o que ela faz, como ela faz, para quem ela faz, por que ela faz, né, quais são as responsabilidades de cada setor. Daí, o passo a passo de cada processo de trabalho que está intimamente relacionada com a questão direta, né, das questões de saúde, que podem impactar na saúde, seja do trabalhador, seja na saúde de quem busca o meu serviço, né, do cliente ou do paciente, elas vão estar detalhadas no POP, né, que a gente vai falar mais logo adiante.
Um outro documento que as pessoas têm bastante dúvida, né, é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, conhecido pela sigla de PGRSS. O que é isso, né? O PGRSS é um conjunto, ele é um plano em que ele é formado por um conjunto de procedimentos, né, que vai desde como é gerado os resíduos daquele meu serviço, que tipo de serviço é gerado, de acordo com que cada tipo de resíduo que é gerado, como ele deve ser segregado, separado, né, ali no momento em que ele é gerado, como ele vai ser acondicionado, como ele vai ser coletado, armazenado, transportado, como ele vai ser tratado e qual vai ser a destinação final desse resíduo, né? Então, esse plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, a complexidade dele vai depender do quê? Da complexidade das atividades que eu descrevi lá no meu manual de boas práticas. Vamos pensar aqui. Um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde de uma drogaria, ele vai ser muito mais simplificado do que um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde de uma distribuidora de medicamentos, né? Por quê? Porque, primeiro, a questão da quantidade de resíduos gerados. Vamos pensar assim, no serviço, numa drogaria, né? Quais são os tipos de resíduos que são gerados numa drogaria? Se a drogaria prestar, né, o serviço de realização, né, de testes de alguns exames e de alguns parâmetros bioquímicos, né, ela vai gerar as agulhinhas de descarte. Se ela faz a aplicação de injetáveis, ela vai também gerar os resíduos infectantes, né, os resíduos biológicos, as agulhas, né. Que outro tipo de resíduo a gente tem? Quando vence algum medicamento vencido é resíduo de serviço de saúde, que já tem uma outra classificação. Oi? Tranquilo? Então, assim, a medicação, ela já tem uma segregação e um tratamento e a destinação final diferente do resíduo biológico, né? Então, já é diferente. E a quantidade desse resíduo vai ser bem menor do que quando a gente pensa, igual eu falei no início, de uma distribuidora de medicamentos, onde se corre o risco de ter um vencimento maior de medicamentos, né? Quando acontece uma avaria, né? Essa avaria pode ser num volume maior de produtos e tudo mais. Então, normalmente, o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, ele não precisa ser, de acordo com essa RDC 306, né, de 2004, que é o que regulamenta como tem que ser esse plano, o que se espera desse plano, ele não necessariamente tem que ser construído por uma empresa específica, entendeu? O próprio responsável técnico, se for, né, como eu falei, uma drogaria, que a geração é bem pequena, e praticamente são 2 tipos de resíduos gerados, o próprio farmacêutico responsável técnico, né, olhando os apontamentos que são realizados lá na RDC 306, ele consegue elaborar, né, se ele estudar, buscar a legislação, estudar certinho o que é resíduo, quais são os tipos de resíduo, ele consegue fazer, né. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um hospital, né, de uma empresa maior, ou às vezes pela própria comodidade, né, você pode estar contratando. Hoje em dia tem várias empresas no mercado, especialistas, né, em elaborar esse tipo de plano. Mas daí, como eu falei no início, muito cuidado com a contratação dessas empresas, acompanhem bem o serviço que elas estão prestando, para que não fuja da realidade da sua empresa, para que no fim você tenha um plano de gerenciamento de resíduos exatamente, que retrate exatamente a realidade da sua empresa, né? E um ponto muito importante desse plano, que é a questão da destinação final dos resíduos, né? Então, esses resíduos, eles têm que ser sempre destinados a uma empresa específica, né, especializada em destinação final de resíduos de serviço de saúde. Essa empresa, você tem que qualificar ela, ou seja, ela tem que ter autorização ela tem que ter alvará sanitário local, dependendo do lugar, tem município que exige, tem município que não, que exige licenciamento, né, para esse tipo de empresa, licenciamento sanitário,
com certeza ela tem que ter licenciamento ambiental, né? Tem que ter uma pessoa responsável técnica e você precisa fazer o registro de todo o resíduo que você encaminha para essa empresa, né? De tudo que foi encaminhado para a destinação final, e você tem que ter esse controle, e também a empresa tem que documentalmente comprovar para você que foi dada a destinação final correta para aqueles resíduos, né? Então, isso é muito importante, está descrito no plano, no PGRSS, e que vocês também tenham esses comprovantes, né? De tudo que foi enviado e da destinação final que a empresa realizou. Um outro documento que é bastante, não é um documento, né? Nas legislações a gente vê muito assim, que precisa ter um programa de treinamento, né? Os programas de treinamento é tudo aquilo que você realiza de atividade de capacitação, né? Então, o que é? Você ter uma pastinha na sua empresa onde toda a capacitação realizada foi documentada, né? Você tem lá um título de qual foi a capacitação realizada, quando foi realizado, qual a carga horária, qual foi o conteúdo ministrado, uma lista de presença com o nome, né, e assinatura e data dos trabalhadores que foram treinados, quem foi a equipe que treinou em cada atividade. Daí, nesse programa de treinamento, a gente pode ter treinamento de várias coisas. O treinamento, por exemplo, sobre a utilização dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que dependendo da área, né, precisa ser utilizado. Igual agora nós estamos no momento de pandemia. Quem aí já realizou capacitação com os colaboradores sobre a utilização correta de máscara, a higienização correta das mãos, né? A questão da realização dos testes, né? Então, tudo isso é coisa que fica registrada nesse programa de treinamento. Todo treinamento, seja da utilização de EPIs, seja quando muda algum procedimento operacional padrão, como que realiza aquele procedimento, né? A nova forma de realizar aquele procedimento, seja de qualquer atividade, né? Às vezes é um medicamento novo que está entrando no mercado, que tem uma forma de utilização diferenciada, né? Por exemplo, todos os vendedores da drogaria que vocês trabalham, quem trabalha em drogaria, sabem orientar o paciente sobre a utilização dos medicamentos inalatórios em relação à asma, por exemplo, daquelas bombinhas, né, inalatórias, né? São coisas que têm que estar todas registradas, né? Aquelas atividades que o farmacêutico pode delegar, né? Ele tem que registrar essas atividades, esses treinamentos neste programa. Ele vai ficar numa pastinha com todas essas comprovações, né, neste formato arquivadas. Esse programa de treinamento deve ser incluído os procedimentos em caso de acidente ou incidente, tem que ser previsto, né? Tem que ser informado, principalmente para os colaboradores novos, a existência dos riscos na atividade que ele está desenvolvendo, o que ele pode fazer, né, para prever a ocorrência desses acidentes. Todo o pessoal, durante o treinamento, deve conhecer e discutir os princípios das boas práticas, no sentido de melhorar a compreensão da garantia de qualidade por toda a equipe, né? Então, o principal objetivo deste programa de treinamento é garantir as boas práticas e a qualidade do serviço que está sendo ali prestado. Então, vocês veem como isso pode ser muito útil para resolver os problemas do dia a dia da farmácia, que não é algo só para ser mostrado para a vigilância sanitária. Muita coisa é coisa que a gente já faz no dia a dia. Só que o que a gente faz? Nós fazemos, mas não registramos, né? E vocês veem aqui que esses registros são simples, não é nada muito elaborado que precisa ser feito. E outra coisa importante, esses treinamentos, né, quando realizados, sempre tem que ter a sua efetividade avaliada, né? Eu estava com problema no meu setor de armazenamento. Eu fiz o treinamento, orientei como que faz, que é por ordem alfabética, que tem que estar sempre avaliando a questão do prazo de validade,
né, que o prazo de validade mais curto eu tenho que tirar primeiro, a forma de armazenar, e eu continuo tendo problema na área de armazenamento, então não foi efetivo o meu treinamento. Eu preciso ver uma outra forma, talvez aquela pessoa não serve para esse setor, né? É importante essa avaliação da efetividade dos treinamentos também. Um outro documento, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que também é uma outra sigla estranha, né, e que principalmente não, eles são exigidos, no caso dos estabelecimentos farmacêuticos, eles são exigidos para as farmácias de manipulação, para as distribuidoras de medicamento e para os laboratórios de análises clínicas, né? Esse programa de controle médico e ocupacional, o PCMSO, eles é um documento que, sim, você precisa contratar uma empresa de saúde ocupacional para produzir o documento, né? Ele é regulamentado até por uma norma da área trabalhista, né, a NR10, e a empresa precisa manter esse programa para preservar a saúde e a integridade física e mental dos trabalhadores, tanto que não é só serviço da área de saúde que precisa ter PCMSO, né? Então, várias empresas precisam ter esse programa. Ele é voltado praticamente para a questão de prevenção de saúde do trabalhador, prevenção de riscos relacionados à saúde do trabalhador, ele tem esse caráter preventivo, né, para tentar rastrear e diagnosticar mais precocemente possíveis doenças ocupacionais. E esse programa, ele deve considerar tanto os aspectos individuais quanto os coletivos do ambiente de trabalho, e apresenta soluções baseadas no risco encontrado. Esse programa, normalmente as empresas que elaboram, né, que vendem esse tipo de programa, eles fazem meio que uma inspeção na empresa, né, antes da elaboração desse plano, desse programa, perdão, justamente para isso, para conseguir ver, conhecer o processo de trabalho de todos os trabalhadores daquela empresa, para a partir daí ele poder apontar, nesse setor existem esses e esses riscos, a gente pode prevenir esses riscos realizando tais e tais exames, né? Então, é nesse sentido da prevenção, né, da questão de saúde ocupacional, que esse programa precisa ser elaborado, né, por uma empresa especializada. E ele deve ser atualizado anualmente. Um outro programa que é bastante exigido nas legislações, um programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Então, assim, da mesma forma, alguns estabelecimentos farmacêuticos utilizam mais equipamentos, outros menos, mas todos têm, né? Todos os serviços farmacêuticos, eles têm ar-condicionado, né? Eles vão ter dependendo nas farmácias de manipulação, né, onde a gente mais tem equipamentos específicos, nós temos as balanças, nós temos as encapsuladoras, né, nós temos todos aqueles equipamentos lá da área de controle de qualidade, né, então, a drogaria que presta serviço farmacêutico, ela vai ter o glicosímetro, né, algumas farmácias têm balança, né, para pesar as pessoas. Então, todos esses equipamentos que estão dentro do estabelecimento farmacêutico, eles precisam passar por manutenções, né? E principalmente pelas manutenções preventivas. Então, é preciso ter esse programa, esse plano, né? De quanto tempo que eu faço a manutenção dos meus ar-condicionado, né? Eu tenho registro, eu tenho um contrato, né? Por exemplo, na drogaria, às vezes você não precisa de um programa formal, mas é importante você ter o contrato com a empresa que faz a manutenção a manutenção e limpeza do seu ar-condicionado, né? Você precisa ter o registro de quando você adquiriu os equipamentos que você utiliza dentro da drogaria. Então, isso já fica registrado, né? É uma forma de você registrar que você realiza, né? E essas manutenções, elas devem ser anotadas em planilhas de registro e seguir os procedimentos operacionais.
né? Então, como que ocorre a limpeza do ar-condicionado? A empresa que faz a limpeza, ela precisa apresentar para mim como que é esse procedimento e eu preciso manter esse procedimento guardado e registrado, né, de quanto em quanto tempo isso é feito e o registro de quando foi feito da última vez, os últimos registros, né? A mesma coisa para as farmácias de manipulação. Todos os equipamentos da farmácia de manipulação, né, cada um na sua área específica, precisa passar por essa manutenção. Tudo bem? Agora, em relação aos POPs, né, que é o documento que eu acho que as pessoas têm mais dúvidas na hora de elaborar. Os POPs, né, vêm do nome Procedimento Operacional Padrão. Então, é um procedimento que deve ser padrão. Independente da pessoa que vai realizar aquele procedimento, ele tem que estar bem descrito para que todos sigam o mesmo padrão. Independente de quem for realizar, vai realizar da mesma forma. Então, esses POPs, eles é um documento onde vai conter a descrição pormenorizada das técnicas e das operações a serem utilizadas na farmácia, buscando sempre o quê? Garantir a qualidade, né? Aqui está mais específico para manipulação, de manipuladores e segurança da preparação da manipulação e a segurança dos manipuladores, mas também para qualquer que seja. Por exemplo, um POP de limpeza, né? Como que deve ser realizada a limpeza? Eu posso varrer com vassoura? Tem que ser uma limpeza com pano úmido, né? A limpeza vai ser com álcool 70, né, das superfícies. Como isso vai ser? Então, isso tem que estar descrito o passo a passo, né? Tem o POP de verificação de temperatura. Como que vai ser verificada essa temperatura? Em que horário? Né? Como que eu utilizo? Como que eu faço a leitura daquele termigrômetro? Tudo isso tem que estar descrito no POP, né? E esses procedimentos devem ser elaborados da forma mais simples e objetiva possível, né? Então, você vai usar de uma linguagem simples, acessível, né? E ele é bem objetivo, ele vai falar o passo a passo do que eu tenho que fazer, como se fosse a receita do bolo de como realizar aquele procedimento. E ele deve envolver os colaboradores e as interfaces. Então, daí por isso a importância de treinar, né, todos os colaboradores em relação ao POP, pelo menos daquele POP que ele desenvolve, né, dentro da sua rotina. Então, assim, qual que é a carinha? Quais são os itens, né, que deve conter num POP? Sempre o título, né, o nome do procedimento, procedimento de aferição de pressão arterial, né? Daí ele vai ter um código, né, porque como são vários POPs, dependendo do tipo de serviço, né, farmacêutico, então o POP 001, o POP 002, né? A versão desse POP, ou seja, a versão 1.0, a versão 1.1, né, quando eu faço a próxima revisão, né, a cada revisão ele vai saltando uma versão. Quem foi que elaborou, né? Normalmente o POP ele é elaborado pela equipe que trabalha, então você escolhe alguém que é responsável por realizar aquele procedimento na rotina, e ele vai elaborar a data que ele foi elaborado, né? A página, ou se ele está em algum anexo, e quem aprovou. Ele sempre vai ser aprovado pelo responsável técnico. Por quê? A pessoa responsável daquele setor me falou como é que faz, me mostrou, colocou no papel. Só que eu, enquanto responsável técnico, farmacêutico, eu vou olhar para aquele POP e ver se a forma como ele está sendo feita é da forma que garanta realmente as boas práticas, né? Eu vou buscar bibliografia, se for algo mais complexo, para verificar se está correta a realização dele. Então, daí, se precisar adequar, adequa e aprova. Então, ele sempre deve ser aprovado pelo responsável técnico e colocada a data de aprovação. Então, os POPs têm que apresentar as definições pertinentes ao procedimento, então deve ser clara, né, o que é esse procedimento. A parte de procedimento, descrever o procedimento, como que ele vai ser executado. As considerações gerais, quando necessário, né, se tiver alguma particularidade, você coloca ali nas considerações gerais. E quando aplicável também você informa
qual foi a referência bibliográfica utilizada para elaborar aquele POP, né, para aprovação. Então, assim, o POP, ele tem que retratar a rotina do serviço farmacêutico. Como eu falei lá no início, eu já vi vários POPs, né, que falava de um determinado procedimento. Nós vamos utilizar equipamento X, quando naquele serviço nem tinha o equipamento X, né? Ou tem lá o POP de assistência de atenção farmacêutica domiciliar, quando o serviço quando a drogaria nem presta o serviço de atenção farmacêutica domiciliar, né? Tem lá. Então, assim, ele tem que retratar a rotina, não precisa querer inventar o que você não faz, né? Mas o que você faz tem que estar retratado claramente nesses documentos. Um outro tipo de documento que é exigido é a questão do controle das pragas e vetores, né? Aqui é a mesma coisa, precisa de uma empresa especializada, né? Porque a gente está falando da questão de controle de pragas, então ele tem que ser contratado por uma empresa especializada, essa empresa tem que ter responsável técnico, então vocês têm que ter todos esses documentos, então todo mundo que é fornecedor, todas as empresas que são fornecedores, que estão te fornecendo, seja um serviço, como é o caso, seja um produto, né, ou que você compra, uma matéria-prima, ou um medicamento, ou um insumo de saúde, todos esses fornecedores, eles têm que ter o responsável técnico, tem que ter o alvará sanitário, né, quando empresa da área da saúde, ele deve apresentar, no caso específico aqui do controle de pragas e vetores, quais são os produtos, né, os ativos que ele utiliza para realizar o procedimento de desratização, por exemplo, e o defensivo químico, esses produtos utilizados por ele têm que ser produtos que são aprovados pela autoridade sanitária, a tecnologia que é utilizada também tem que ser uma tecnologia aprovada pelo órgão sanitário, né? Nesse programa tem que estar de quanto em quanto tempo que vai ser realizado, e daí essa questão do tempo vai ser de acordo com o tipo de empresa, né? E também lá vai estar de quanto tem quanto tempo, e vai ter que ter o registro de todas as que já foram realizadas. A questão que eu já comecei a falar um pouquinho da qualificação dos fornecedores, né? Essa questão da qualificação dos fornecedores é super importante, né? Porque nós estamos trabalhando com produtos, com medicamentos, com insumos de saúde, com cosméticos, né? Que são produtos que têm relação direta com a saúde das pessoas. Então, a gente sempre vai adquirir esses produtos de fornecedores qualificados. Então, o que é um fornecedor qualificado? É aquele fornecedor que eu tenho, né? Quando o produto, no caso de medicamentos, eu sou uma drogaria, então, da distribuidora que eu compro, eu tenho que ter guardado lá a certidão e atualizado, né? A certidão de regularidade técnica da distribuidora que está me vendendo. Eu tenho que ter o alvará sanitário atualizado dela, né? É interessante eu montar tipo um checklist dos problemas que eu tenho com aquela distribuidora. Ela me entrega sempre, ela cumpre o prazo da entrega, tem muita avaria dos produtos que ela me entrega. Por quê? Porque quando você começa a medir isso, você consegue ver quem são os seus bons fornecedores e quem são os fornecedores ruins, que você precisa mudar, né? Então, da mesma forma que as distribuidoras pedem das drogarias esses documentos para que ela possa vender o medicamento para a drogaria também tem que exigir da distribuidora esses documentos, né? A mesma coisa a farmácia de manipulação, quando ela compra, né, os insumos para manipulação, ela também tem que exigir essas questões da distribuidora de insumo que ela está adquirindo. A distribuidora de medicamento deve exigir isso da indústria, né? E a gente tem que ter sempre guardado esses documentos que garantam a origem e a qualidade dos produtos ofertados. Então, muito cuidado com a compra de produtos de qualquer lugar, onde vocês podem estar correndo o risco de estar comprando produtos clandestinos, produtos sem origem, né?
Então, essa questão da qualificação dos fornecedores é muito importante para a garantia da qualidade, né, para a questão das boas práticas mesmo, seja da dispensação, da manipulação ou da distribuição de medicamentos. Como eu já falei, aqui eu já falei um pouco, né, sobre quais são os documentos que eu posso utilizar para qualificar meus fornecedores. O alvará sanitário, a AF, a autorização especial, a certidão de regularidade técnica, verificar sempre se aquele produto que estão me ofertando, ele possui registro na Anvisa e no Ministério, e o mais importante, manter uma pasta com todos esses documentos, por fornecedor, né, você montar tipo um arquivozinho, né, com cada um dos seus fornecedores, e ir guardando tudo isso, e aquela questão que eu falei, você conseguir montar um checklist, procurar na internet, vocês vão encontrar várias tabelinhas, né, que tem scores para vocês irem pontuando em relação às questões de qualidade do seu fornecedor, e com isso você consegue identificar, dando peso, né, você consegue identificar quem são os bons fornecedores e quem são os fornecedores que têm deixado a desejar, né? E essa questão de manter tudo nas pastas, não só em relação à qualificação dos fornecedores, mas todos os documentos, é importante você ter eles em pastas diferentes, né? Como eu falei, os POPs, eles têm que estar em cada setor, né, disponível para consulta a qualquer momento. A questão da água, né? Esse monitoramento, o monitoramento ambiental e o monitoramento da água. No caso da água, para a farmácia de manipulação, ela é mais complexa, os registros, a questão do controle de qualidade é mais rígido, né? E que eu não vou entrar no mérito aqui. Mas, assim, no mínimo, no caso da drogaria, é a limpeza da caixa d'água, que daí da mesma forma, eu preciso contratar uma empresa especializada, tem que estar descrito qual é esse procedimento, como ele vai ser realizado, por quem, quais são os produtos, né, o passo a passo. No caso das farmácias de manipulação, em relação à água, ela já exige um controle de qualidade mais rígido, que eu não vou entrar no mérito aqui de como deve ser esse controle, mas, assim, apenas lembrando que para a questão da água da farmácia, a água potável, né, a legislação traz que tem que ser monitorado semestralmente, e a água purificada, né, que é a água utilizada na preparação das fórmulas, ela tem que ser realizada, esse monitoramento mensalmente. No caso da temperatura e umidade, né, seja a temperatura e umidade pensando em área externa, e a temperatura quando a gente fala de termoláveis, de produtos termoláveis, produtos que precisam ser guardados sob refrigeração. Esse monitoramento tem que ser diário. Então, lá no seu POP de verificação da temperatura, vai estar escrito, a verificação da temperatura será realizada, né, em termômetros, ou será verificada a temperatura e umidade por termoigrômetros, que estão localizados a uma distância de tantos metros um do outro, daí depende do lugar, você vai ter, né, dependendo da estrutura, você vai precisar de mais termoigrômetros, dependendo, você vai precisar de menos. A temperatura será verificada 2 vezes ao dia, no horário tal e tal. Então, tudo isso vai estar descrito no POP. E sempre o registro, né? Faz o registro, faz a verificação de acordo com o POP e registra. E o que é muito importante, esse segundo item aqui embaixo? As medidas corretivas, no caso de laudo insatisfatória, também tem que ser registrada. No caso da água, eu fiz análise da minha água purificada lá na farmácia de manipulação, mandei para análise no laboratório e veio uma alteração, o laudo microbiológico da minha água veio insatisfatório. E aí, o que eu fiz? Guardei na pasta? Quando eu vi que meu lado deu insatisfatório, eu tenho que registrar o que eu fiz. Eu fiz a limpeza, eu mandei o meu purificador, né, o meu destilador para manutenção, retornando na manutenção, realizei uma nova coleta, o teste veio adequado. Ok, registrei. Da temperatura é ótimo, né? Porque a temperatura, eu fui lá, registrei de manhã, a temperatura ambiente estava 27 graus, registrei 4 horas da tarde, estava 40 graus. E guardei. Tá, quando a temperatura estava 40 graus à tarde, o que você fez? Estava assim porque o ar teve uma queda de energia, daí organizou o ar, voltou ao normal,
né? Por que essa temperatura? Temperatura de geladeira, gente. Verificou lá, deu alterado, o que foi feito? Então, essas medidas corretivas também são importantes, porque o registro, ele serve, a intenção do registro diário, né, no caso da temperatura e umidade, é justamente para verificar, para a gente conseguir visualizar quando há alguma alteração, justamente para tomar as medidas corretivas, né? Então, é muito importante que essas medidas sejam tomadas e registradas. Porque senão não adianta nada, você só monitorou e quando deu alteração não fez nada. Não adiantou de nada todo o seu empenho. Uma coisa que eu achei importante trazer para cá, né, mais especificamente, que eu não sei, eu acredito que nosso público seja bastante de farmácia e drogaria. A questão da prestação dos serviços farmacêuticos, né? Quais são hoje, de acordo com a RDC, esqueci de colocar o número, é RDC 44 de 2009, né? Que ela traz a questão da prestação de serviços farmacêuticos. Quais são os serviços farmacêuticos que podem ser prestados atualmente, previstos na legislação sanitária, por farmácias e drogarias? Os serviços de atenção farmacêutica, né? Que daí dentro da atenção farmacêutica está englobada a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição dos padrões fisiológicos e bioquímicos, né? Que é a aferição da pressão arterial e os bioquímicos, né, por meio de autotestes de glicemia, colesterol, triglicérides. Hoje, né, existe a autorização dos testes rápidos, né, para detecção do coronavírus, né, dos anticorpos e tal, e a administração de medicamentos. No caso aqui, né, os medicamentos administrados de forma parenteral e por forma de inalação. E o outro serviço farmacêutico que é autorizado é a perfuração de lóbulo auricular para a colocação de brincos. Então, assim, é simplesmente prestar o serviço? Não, eu vou ter que ter POP, se eu presto esse serviço, se eu estou, primeiro, eu tenho que estar autorizado pela vigilância sanitária, no meu alvará sanitário tem que constar que eu tenho autorização para prestar esse serviço, né, é o primeiro passo. Eu estar autorizado a prestar. Se eu estou autorizado a prestar, eu tenho que ter os POPs de como cada um desses serviços serão prestados, né? Então, tem que ter o POP de todos eles, de como que faz, que equipamento que utiliza, né? Como que é realizado, como que é esse resultado, que orientação eu vou dar. Tudo isso tem que estar documentado. No caso, esses documentos têm que ser elaborados protocolos, do caso da atenção farmacêutica, né? Eu tenho que ter protocolo para as atividades relacionadas a ela, incluindo referência bibliográfica e indicadores para avaliação do resultado. Então, assim, quando eu faço, por meio de autoteste, a verificação de glicemia capilar, eu tenho que ter lá, qual que é o meu protocolo, quais são, né, os indicadores para avaliar esses resultados, o que eles me mostram, né? Essas atividades, elas têm que ser documentadas de forma sistemática e contínua. O usuário, né, o cliente, ele tem que ter consentimento sobre esse serviço que está sendo prestado, né? Você tem que colher a assinatura dele, né, comprovando que você prestou aquele serviço. Esses registros da prestação da atenção farmacêutica, ele tem que ter, no mínimo, essas informações sobre o usuário. Então, você tem que ter um formuláriozinho, né, dizendo qual que é o nome do cliente, o endereço, o telefone, que orientações, né, e quando possível, intervenção em relação aos resultados, o que você fez, como você orientou, né, e quem fez, né, a sua assinatura, seu carimbo, a data, comprovando o que você orientou, dentro do que compete ao farmacêutico, né, gente? E daí, depois da prestação desse serviço farmacêutico, a gente estava falando anteriormente de um documento que fica para o farmacêutico. Daí existe um documento que é exigido pela RDC 44, que é a declaração do serviço farmacêutico. Essa declaração é um documento que você entrega para o cliente, né? O anterior é um documento que fica com você no seu arquivo, porque uma hora que ele cliente volta, você já tem o registro de como ele estava anteriormente. E essa declaração aqui, né, que a seção 3 da RDC 44 traz,
ela fala de quais são os itens que deve conter nessa declaração, que é a declaração que você entrega para o cliente, que você entrega para o paciente, declarando que aquele serviço farmacêutico foi prestado. Por exemplo, eu fiz a aplicação de um injetável. Nessa declaração, se vocês olharem lá na RDC 44, vai estar escrito, quando da aplicação de injetável, você tem que colocar o lote, o nome genérico, né, o nome do princípio ativo pela denominação comum brasileira, a marca, a validade, né, o lote do medicamento que foi utilizado, dos insumos, né, a forma como ele foi aplicado e com os dados do paciente e, no fim, os seus dados de farmacêutico e entregar este comprovante, essa declaração de serviço farmacêutico para o usuário. Né? Então, são 2 documentos. Aqueles dos registros, onde a gente pode montar de cliente por cliente, né? E guardando essas informações e fazendo um acompanhamento, né, desses parâmetros que você identificou, e esse outro documento que é a declaração do serviço farmacêutico. Você deve emitir ela quando da aplicação de injetáveis, quando da realização de inalação, quando da perfuração do lobo auricular para colocação de brincos. Tudo isso tem que, né, ser entregue para o paciente a declaração da prestação do serviço farmacêutico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas lá na EDC 44, né, esse artigo 81 traz certinho, de acordo com cada tipo de serviço, as informações que devem conter nesta declaração. E no finzinho, né, da RDC 44, também específico para farmácias e drogarias, ele traz lá quais são os registros mínimos que a drogaria, a farmácia tem que ter. O registro de treinamento de pessoal, de quando presta serviço farmacêutico, né? O registro dos serviços farmacêuticos prestados por paciente. A questão da divulgação dos POPs, né? Que deve ser colocado naquele formato de programa de treinamento que eu expliquei. Né? Como que é executado o programa de combate a insetos e roedores. A manutenção e calibração dos equipamentos. E dentre os outros que a própria RDC exige, né? Então, o ideal é você pegar a legislação que se aplica ao seu estabelecimento farmacêutico, item por item, e identificando o que é documento, e ir atrás de ir organizando esses documentos, né? E por quanto tempo que eu devo guardar esses documentos? Né? Porque vocês viram que é bastante coisa, não é pouco. Mas, como eu disse, se bem utilizado, tenho certeza que vocês aí foram pensando e identificaram que muita coisa pode ser resolvida quando aplicada adequadamente a utilização dessas documentações e desses registros, né? Então, em relação à manipulação de fórmulas, né, todo documento que é da farmácia de manipulação, que é referente à manipulação, por exemplo, as fichas de pesagem, né, eles devem ser arquivados por 6 meses. 6 meses após o vencimento do prazo de validade do produto manipulado, né? Então, terminou o prazo de validade, eu tenho que guardar por ainda 6 meses. E durante 2 anos, quando se tratar de produto com substâncias de controle especial na fórmula, tá? Esse registro pode ser digitalizado, né? Desde que seja confiável e legal, aprovado, né? É bom sempre, se você não vai guardar de forma física, mas pretende guardar de forma eletrônica, é sempre bom, né, emitir um ofício para a vigilância sanitária responsável pela inspeção do seu serviço, pedindo a autorização, né, explicando como é a forma que você pretende utilizar, e eles vão avaliar e vão te autorizar a fazer o registro nesse formato eletrônico. Os demais registros para os quais não for estipulado o prazo de arquivamento, eles devem ser mantidos no mínimo prazo de 1 ano. Tá? Então, registro de temperatura, de umidade, desratização, né? O PCMSO e o PGR-ISS, eles têm validade anual, então todo ano eles têm que ser revistos, né? E toda a documentação tem que ser mantida no estabelecimento por no mínimo 5 anos, sempre à disposição dos órgãos de vigilância sanitária competente pela fiscalização, né? Então, você vai ter sempre assim, um arquivo de médio prazo e um arquivo maior, né, de longo prazo. A partir de 5 anos, você não tem mais a obrigação, né, de estar com esses documentos, esses registros guardados lá no seu serviço.
E lembrando, lugar de documento da farmácia é na farmácia, não é no contador, tá? Porque a gente sempre pedia determinado documento, daí vinha, tá no contador. Eu falei, gente, esse documento não deve ficar no contador. Nota fiscal, né, para você, deixa eu tentar aqui voltar, pronto. Nota fiscal de determinado produto que você comprou. Tá no contador. Tudo bem, a original pode até ficar no contador, mas vai deixar no computador, tira uma cópia e fica com você, né? Então, eu acho que acabei passando do tempo, como eu falei, eu falo demais. Mas espero ter atendido aí, agradeço pela atenção, que competir com uma sexta-feira à noite, né? Ninguém está podendo sair de casa, mas não é fácil. Olha que legal, ainda temos 36 aí ativos, né? Que bom. Sim. Obrigada. E agora a gente abre para as perguntas, né, Aline? Não sei se vai dar tempo, né? Como está a paciência de todo mundo, eu estou de boa, eu não tenho programa nenhum. Amada, primeiramente gostaria de agradecer a palestra, foi muito rica, excelente palestra, muito obrigada. Você falou que passou do tempo, mas a gente nem viu a hora passar. Eu fiz várias anotações aqui. Gratidão pela sua generosidade em compartilhar seu conhecimento, viu? Nós tivemos algumas perguntas. A Nayara perguntou se o Manual de Boas Práticas e os POPs podem estar disponíveis em forma de arquivo, PDF, no computador da empresa. Não. Principalmente os POPs, como eu falei várias vezes, ele tem que estar de fácil acesso no local de trabalho, né? A não ser que, por exemplo, numa farmácia de manipulação, às vezes tem um computador na sala de pesagem, não sei, faz tanto tempo que eu não faço inspeção em farmácia de manipulação que eu nem lembro se é até permitido ter. Mas se, por exemplo, no balcão da drogaria, né? Vamos pensar numa drogaria que é mais fácil. Se o POP estiver ali salvo na área de trabalho do balcão da drogaria e eletronicamente ele estiver lá certinho, né, com a validade, elaborado por fulano, validado por ciclano, revisado a última vez, data tal, ok, né? Mas, assim, se tiver como você ter isso mais à mão, né? Porque eu não sei, sempre na inspeção, estava no computador, mas perdi. Sempre tem uma história triste para contar quando o registro supostamente era eletrônico, né? Então, assim, para não ter problema, o computador quebrou, resetou, teve vírus, se for possível ter em mãos, é melhor, né? Mas daí isso vai também muito daí da postura de cada fiscal, né? Porque é algo muito... Mas o ideal é que seja impresso. Sim. A Cira Valesca... Né? Sim. Isso. A Cira Valesca pergunta se, para emissão do alvará sanitário de farmácias públicas e drogarias, tem que ser inspecionado por um farmacêutico. Olha, como eu falei, já faz algum tempo que eu não estou mais na vigilância sanitária, então os últimos acontecimentos aí eu posso não ter acompanhado. Até quando eu estava na sanitária, a exigência era de que a inspeção em drogarias, até por uma questão de resolução, talvez vocês possam falar até melhor que eu, Eli, do Conselho, que é sobre uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que falava que a inspeção em qualquer tipo de estabelecimento farmacêutico deveria se ter pelo menos um farmacêutico na equipe, mas não exclusivamente que toda a equipe da inspeção deveria ser farmacêutico. Eu não sei como está essa discussão hoje. Independente do tipo de serviço farmacêutico, no caso, inclusive a farmácia pública. Não sei se eu entendi a pergunta também. A Maristela Souza perguntou se o monitoramento da temperatura pode ir se registrando e salvando em atalhos no computador. Essa questão que eu falei do computador, ela é complicada no sentido que eu expliquei, né? Que às vezes salva no computador, mas daí na hora da inspeção, salva no computador, na hora da inspeção o computador não funcionou.
ou sumiu, ou não sei, daí não tem em mãos, né? Eu acredito, acredito que de forma geral, talvez a vigilância até aceite, mas é importante ter, eu acho importante ter o registro manual, para não correr o risco de se perder. Hoje, as grandes empresas, isso é comum já em algumas distribuidoras, grandes distribuidoras de medicamento, eles já têm sistemas de informação, né, que a partir de sensores, eles fazem essa captura, né, você programa ele de acordo com quais são os horários do dia em que você quer, né, captar a temperatura e a umidade, e esse sisteminha de informação já faz, né, a captura automática e vai lançando isso em planilha. Assim, é eletrônico? Mas é algo que é um sistema que está ali disponível, que não vai correr o risco, né, vai ter um backup, o risco de se perder é muito pequeno, né, porque você tem uma empresa que, né, que oferta esse software e tudo. Agora, você criar a sua planilha? Pode. O importante é estar registrado, identificado o horário, a temperatura naquele dia, quem registrou, e se identificado alguma alteração, qual foi a medida corretiva tomada. Sim. Teve também, mais ou menos nessa linha, Ju, teve a Janine, ela pergunta, as notas fiscais podem ficar em PDF? Sim. Pode ficar, eu falei, pode ficar em PDF, desde que esteja disponível no momento que for solicitado, né? E daí, eu preciso da nota fiscal número tal. Você consegue identificar ela lá nos seus arquivos e imprimir para me entregar. Sim. Se for uma coisa só de olhar, que eu consiga visualizar lá na tela do computador, né? E se necessário, porque às vezes tem coisa que o fiscal precisa levar com ele, né? Para comprovar ou para tirar alguma dúvida lá na sede da vigilância sanitária. Então, é importante ter essa impressora na farmácia. O ideal era que a vigilância sanitária tivesse os scannerzinhos, né? Igual o Tribunal de Contas da União tem, os auditores assim tem, né? Que faz o scanner ali na hora e já leva. Mas, infelizmente, ainda não temos. Ju, tiveram duas outras perguntas que os meus amigos fiscais nos ajudaram a responder. Uma que perguntava, na hora que você falou que a certidão de regularidade técnica vencia todo dia 31 de março, aí Thaís nos informou que agora é anual. Passou a ser anual? De emissão. E também a equipe de fiscais informou que realmente precisa, na equipe da Visa, ter um farmacêutico. E, pegando esse gancho, eu gostaria de falar para os colegas que também, no ano passado, nós inauguramos um programa com a fiscalização, que é Fale com seu Fiscal. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida quanto do exercício profissional, vocês podem entrar em contato com um farmacêutico fiscal da sua região, entrar em contato com o WhatsApp, que a gente disponibilizou nas nossas redes sociais, que você pode mandar a sua dúvida e, posteriormente, o fiscal pode entrar em contato com você. Outra coisa que você teve um elogio e uma pergunta na mesma fala. O Fernando disse, uma palestra muito enriquecedora, Juliana, muito obrigado, parabéns. Gostaria de saber se você indica algum site ou um aplicativo de celular, além dos sites do CRF e CFF, que nos auxiliem em momentos de dúvida. Gente, momento de dúvida é Google mesmo, né? Hoje em dia, assim, claro, mas daí na hora da gente pesquisar no Google, você procura a fonte confiável, né? Por exemplo, eu vou buscar uma legislação. Eu quero encontrar a RDC 44. Você colocar lá no Google RDC 44 2009 ou RDC Farmácias e Drogarias, já vai aparecer a RDC 44. Você vai consultar ela onde? No site da Anvisa, quando você vê que o linkzinho é do site da Anvisa, quando você vê que o linkzinho é do Diário Oficial da União, ou que o link é de alguma vigilância sanitária, seja ela estadual, municipal, que seja de outro estado, mas é a legislação que você está procurando, né? É a mesma coisa, você quer procurar modelos, né? Nada se cria nesse mundo. Tudo a gente copia e aperfeiçoa para a minha realidade, né? Então, assim, eu quero procurar uma estrutura de POP. Se você colocar na internet estrutura de POP, tem vários sites da área farmacêutica que tem essas instruções, né, da estrutura desses POPs, que você pode estar trazendo daí
modificando e trazendo para a realidade da sua farmácia, da sua drogaria, ou da distribuidora, né, em que você trabalha. Então, assim, na internet tem uma infinidade de coisas, mas a gente tem que ter o cuidado de onde é o site, né, se esse site é confiável, se essa informação, né, vem de uma instituição confiável. Eu acho que essa ressalva mesmo que a gente precisa fazer. Oficiais, né? Eu acho que ter esse filtro de sempre buscar sites oficiais para a resolução da nossa dúvida, né? Uhum. Olha, Ju, as perguntas foram essas. Eu também gostaria muito de agradecer, eu estava falando com o pessoal aqui, que numa sexta-feira à noite foi uma das maiores adesões, assim, eu estou muito feliz quanto uma participante desse projeto do Qualificar, vindo de uma ideia da fiscalização de tanta gente participando na sexta-noite. Ju, mais uma vez, obrigada. Deus lhe abençoe e retribua toda a generosidade. Aos colegas, obrigada pela presença. Aos colegas, em especial aos meus colegas fiscais, obrigada pela parceria, pelo trabalho. E estamos aí, fiquem de olho que no mês que vem, ou daqui a 2 meses, a gente terá um novo tema e nós vamos chamar pelas redes sociais. Gente, um abraço, viu? Obrigada, Ju. Obrigada a vocês, obrigada pela atenção, obrigada pela paciência, né? Tá todo mundo aqui até essa hora. Um bom fim de semana para vocês, se cuidem, fiquem em casa, né, gente? Porque a coisa não tá fácil. Flaviane, né? Nos mandou um abraço. Sim, todos os meus beijos. Desculpa aqui a firula, mas saudade de vocês e beijos a todos. Obrigada aos fiscais do conselho. Não vou citar nomes, eu sei que Silvana, minha colega de vigilância sanitária, estava aí, Edinaldo, né? Então,